Bom dia, aluno do segundo ano. A gente inicia hoje, então, o nosso conteúdo do segundo trimestre. Então, estamos iniciando hoje, né, nossa primeira aula do segundo trimestre. Vocês conseguem ver aqui pelo slide que o nosso objeto do conhecimento é economia e estratificação social. Eu chamo a atenção de vocês para o fato de que o segundo trimestre na disciplina de sociologia é um pouco mais complicada do que o primeiro trimestre. Então, se vocês tiveram dificuldade no primeiro trimestre, eu sugiro, eu realmente recomendo que vocês deem mais atenção à disciplina no segundo trimestre, porque não é um conteúdo, digamos, que a gente tenha familiaridade em termos de conceitos, né? O primeiro trimestre também não, tudo bem, mas tinha uma percepção mais histórica, era possível a gente fazer um comparativo com outras disciplinas. E o segundo trimestre, infelizmente, é bem mais complicado. Então, não cabe a mim mudar o conteúdo vem da DEPA, né, já é explicitado quais são as sequências didáticas que a gente tem que seguir. Então, cabe a nós dar prosseguimento ao plano que nos é enviado, mas eu faço essa ressalva, né, chamo a atenção de vocês para o fato de que o segundo trimestre demanda uma maior atenção de vocês, né? Então, exige um estudo mais aprofundado, porque é um conteúdo bem mais chatinho, na minha opinião, com muitos conceitos, principalmente a primeira parte, né? Então, por favor, não menosprezem a disciplina, porque o segundo trimestre é um conteúdo muito extenso, vocês vão ver que é um conteúdo muito extenso, mas a gente vai cumprir com todo ele. Então, iniciando aqui, o que a gente vai ver ao longo desse trimestre, né? Então, a gente inicia com os conceitos básicos da economia. Então, vocês já veem que é algo distante da nossa realidade, né? Teve uma alteração do conteúdo do ano passado para esse ano, e antes a gente não via esse primeiro ponto, não fazia parte do nosso conteúdo. Mas agora que ele foi introduzido, a gente então tem que tratar quais são os objetos de estudo da ciência econômica, quem são os agentes econômicos, quais são os fatores de produção, o que vem a ser crescimento, desenvolvimento, a perspectiva de sustentabilidade também. Então, já dando aqui a primeira informação para vocês, né, a nossa A4 vai ser pautada nesse tópico, né, neste primeiro tópico. Posteriormente, a gente vai tratar de formas de estratificação social, né? E passando para as desigualdades sociais, e uma das formas de desigualdades sociais são as desigualdades econômicas. Então, esse é o nosso rumo, né? o nosso mapa de orientação para o segundo trimestre, tudo bem? Novamente, enfatizando para vocês que a gente vai ficar quase que todo o trimestre neste primeiro ponto aqui. Vou até apagar isso aqui porque vai além disso daqui. Então, esse primeiro tópico é um tópico muito extenso, e eu até vou mostrar para vocês ao longo dos slides da aula de hoje, que essa aula de hoje eu me programei muito mais para explicar para vocês como que vai ser o nosso planejamento do trimestre, né? Então, estou aqui chamando a atenção de vocês para a importância dessa nossa primeira parte do estudo, tudo bem? Então, antes de eu avaliar novamente com vocês
de forma mais detalhada esses aspectos esses tópicos, né, de conteúdo que eu trouxe para vocês no slide passado. Eu peço para vocês que vocês respondam a pesquisa que foi disponibilizada no AVA, uma pesquisa que eu gostaria, né, de saber um pouco mais da opinião de vocês acerca da disciplina, acerca dessa matéria que foi introduzida nesse ano, de tópicos especiais em ciências humanas, especialmente sociologia, né? Então, vocês vão ver lá no AVA, que já está disponível. Se vocês acompanharem aqui comigo o caminho do AVA, esse aqui, então vocês conseguem ver que já tem um bloco novo, uma sequência didática que aqui está como sequência didática número 3. Então, eu também chamo a atenção de vocês porque nos anos anteriores as sequências didáticas correspondiam ao trimestre, mas esse ano não. Então, a gente vai no segundo trimestre acompanhar a sequência didática número 3, Economia e Estratificação. E eu já coloquei a pesquisa, né? Tá aqui o print da página para vocês, solicitando a vocês, caros alunos, pensando em valorizar a participação de vocês no curso, mas também na montagem das aulas desta disciplina, peço que respondam as próximas perguntas. Então, eu sei que muitos de vocês têm opiniões não muito favoráveis a essa disciplina, então eu estou tentando, né, fazer da melhor forma, de uma forma que seja um pouco mais atrativa para vocês, que às vezes eu acho que ela pode ser um pouco descolada do andamento das outras matérias, então tentar em alguma medida atender às expectativas de vocês, ok? Então, por favor, respondam à pesquisa que foi disponibilizada. Então, o que a gente vai ver nessa primeira parte do nosso conteúdo, né? Iniciaremos pelos diferentes problemas da economia, pelas diferentes formulações teóricas do campo econômico e entender uma das principais formas de explicação econômica, que é justamente as leis da oferta e da demanda. Então, quando a gente pensa nas leis do mercado, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar a respeito disso. Então, o que vem a ser as leis do mercado, né? Normalmente está vinculado aqui a essa ideia da oferta e da demanda. Então, a gente vai pensar os problemas da economia, o que vem a ser gerar recursos, o que significa recursos, a gente vai abordar ao longo do trimestre. O que significa o fato de que esses recursos são escassos, né? E diante da escassez dos recursos, então, o que eu faço com esses recursos? Quais são as minhas prioridades, né? Essa é uma das perguntas que a economia busca responder. As formulações teóricas, então existem também conceitos importantes que a gente vai abordar ao longo do trimestre, para pensar que existem formas diferentes, inclusive, de analisar e pensar o desenvolvimento da economia. Isso a gente vai ver quando a gente estiver tratando das teorias socioeconômicas. Então, vai ser como se fosse uma segunda parte daquele primeiro ponto que eu chamei a atenção de vocês no primeiro slide, que eu falei que a gente vai se concentrar por quase todo o trimestre, né? Então, eu estou explicando esse conteúdo nessa disciplina de tópicos, porque nessa disciplina de tópicos é a disciplina que a gente aprofunda, né, os conteúdos que a gente vê na disciplina de sociologia da base. Como sociologia não tem diferença, né, no Camil e Caune, então por isso que eu estou aproveitando essa disciplina, essa aula de hoje, né, para
explicar direitinho para vocês como é que vai ser. Então, em relação às teorias do desenvolvimento, as teorias socioeconômicas, né? Então a gente vai ver que também existem diferentes teorias do desenvolvimento. Então essa perspectiva aqui de que há apenas um desenvolvimento, uma forma de desenvolvimento, na verdade existem múltiplas formas de se pensar esse fenômeno. E a gente vai ver essas teorias por meio da trajetória das ideias, né? Então, como que o desenvolvimento ao longo, né, da história foi pensado de diferentes maneiras. E junto com o desenvolvimento, a perspectiva de crescimento econômico. São concepções diferentes e é importante que a gente saiba diferenciá-las. Inclusive porque o desenvolvimento técnico e científico está inserido aqui nessa questão do desenvolvimento, assim como as mudanças ambientais, né? Como que as mudanças ambientais mudam as dinâmicas econômicas, né? E isso tudo pensando atualmente, como que na contemporaneidade estão sendo questionadas as diferentes perspectivas de desenvolvimento. Então, isso também a gente vai abordar. E esse é um conteúdo que tem muito vínculo, dá para vocês fazerem muitos links com as disciplinas de História e também Geografia. É um conteúdo bastante importante, certo? Posteriormente, a gente vai passar para as diferentes formas de estratificação social. Como é que a gente divide a sociedade, né? Então, diferentes camadas. Então, aqui, diferentes divisões sociais. Existem várias formas, né, de você dividir a sociedade, mas a gente vai estudar apenas 3 desses exemplos. Um sistema de divisão por castas, que a gente comumente lembra o sistema de castas indiano. Esse sistema existiu em outros lugares também, mas normalmente a gente faz a vinculação por ser um sistema mais conhecido com o sistema de castas indianos. O sistema estamental, né, o sistema de estamentos que era muito marcado ali na Idade Média. Então, isso aqui também, a disciplina de História ajuda a gente a pensar a divisão do sistema, a divisão da sociedade em estamentos e, contemporaneamente, a divisão por classe e as diferentes formas de pensar esse conceito. A gente vai ver que 2 dos nossos clássicos pensam classe de forma diferente. A gente chegou a ver um pouco como que o Marx analisa classe. A gente viu um pouco no primeiro trimestre. A gente não abordou como que o Weber analisa classe, mas ele tem uma perspectiva diferente do Marx e a gente vai também abordar essas diferenças da forma como as sociedades capitalistas dividem a sociedade. É uma das muitas formas de estratificação social. Então, a gente também vai abordar, certo? Passando agora de forma mais específica para aquele primeiro ponto que eu falei, né? Acerca dos conceitos de economia, das teorias econômicas e como que a gente vai se concentrar bastante nessa forma de explicação da realidade, que é justamente a economia e os seus princípios, né? Como que a gente entende a economia? O que é a economia? Como que a gente conceitua a economia? Quais são os principais conceitos? Quais são as principais teorias?
né? Como é que a gente explica também algumas desigualdades, né? Uma das principais questões é justamente essa. Então, a gente inicia aqui, né, o trimestre falando de economia e o final do trimestre a gente vai falar acerca das diferentes formas de desigualdades. Então, é importante a gente sempre lembrar como a gente iniciou o nosso percurso do trimestre, tá? Então, eu vou retomar um pouco esse trajeto ao longo das diferentes aulas que a gente for trabalhando, né? No livro de vocês, esse aspecto das teorias econômicas e tudo não é abordado. Então, eu peço a atenção de vocês novamente para esse aviso aqui que eu estou falando com vocês já na primeira aula do nosso trimestre, para vocês estarem atentos. Não é tratado no livro didático de vocês. Então, a forma de estudo de vocês vai ser os slides e as aulas. Eu estou me baseando para a construção dos slides neste livro aqui de Introdução à Economia. Então, da forma como eu costumo fazer, principalmente nas aulas de tópicos, então eu vou trazer alguns trechos desse livro para facilitar o nosso entendimento, já que o livro de vocês não aborda essa questão, tá? Então, se porventura for necessário, eu vou disponibilizar alguns materiais extras, mas eu acho que não será, tá? Não será necessário e às vezes eu acredito que vocês têm uma sobrecarga de materiais para realizar a leitura e tudo, então eu prefiro realmente ler com vocês aqui nessa matéria de tópicos especiais. A gente lê junto os trechos, certo? Então, aqui eu já inicio trazendo um excerto deste livro aqui de Introdução à Economia, do Gregory Mankiw. Ele é um livro considerado básico, elementar para quem deseja o entendimento desses princípios e conceitos iniciais da economia. Então, é nele que eu vou me basear para a elaboração de todas as aulas, já que o livro de vocês tem essa lacuna. Infelizmente, é um conteúdo que ele não aborda. Os outros, aqui, teorias socioeconômicas, aí aqui sim, se não me engano, é o capítulo 11. Eu posso estar enganada, viu, gente? É 11 ou 12, mas eu tenho quase certeza que é o capítulo 11. Mas, de qualquer forma, quando chegar nesse momento, eu vou indicar para vocês o capítulo certinho. E a estratificação social, o livro de vocês também aborda. Então, é só essa primeira parte, mesmo do nosso trimestre, que eu vou me utilizar desse material extra, né? Desse material complementar, digamos assim. Então, se vocês quiserem, realmente, eu posso disponibilizar alguns capítulos, mas eu acho que é uma leitura que vai muito além do que a gente necessita nesse momento e vocês já estão com muitas demandas das outras disciplinas. Vocês estão com uma rotina de provas um pouco intensa e eu não quero sobrecarregá-los. Então, eu prefiro trazer os trechos e ler aqui junto com vocês, certo? Então, vamos lá, iniciando a nossa leitura. É um trechinho daquele livro de Introdução à Economia do Gregory Mankiw. Então, ele vai falar a respeito do legado do Adam Smith e do Davi Ricardo. Se não me engano, vocês pelo menos veem rapidinho o pensamento do Adam Smith também na disciplina de História, quando a gente pensa acerca da corrente liberal, né? Do liberalismo. E é um pouco o que esse trecho vai abordar. Então, vamos lá.
Há tempos, os economistas entendem os benefícios que o comércio proporciona. Eis o argumento do grande economista Adam Smith. Abre aspas. A máxima que todo chefe de família prudente deve seguir é nunca tentar fazer em casa o que lhe custará mais caro para fazer do que comprar. O alfaiate não tenta produzir seus próprios sapatos, mas os compra do sapateiro. O sapateiro não tenta confeccionar suas próprias roupas, mas as compra do alfaiate. O fazendeiro não tenta fazer nenhum nem outro, mas se vale desses artesãos. Todos constatam que é mais interessante usar suas capacidades naquilo em que tem vantagem sobre seus vizinhos e comprar, com parte do resultado de suas atividades, ou o que venha a dar no mesmo com o preço de parte delas, aquilo de que venham a precisar. Essa citação é do livro de Adam Smith, A Riqueza das Nações. Então, foi essa obra aqui que eu acredito que vocês vejam em história em algum momento. Então, A Riqueza das Nações foi publicada em 1776 e é considerado um marco na análise do comércio e da interdependência econômica. O livro de Smith inspirou Davi Ricardo, um corretor de valores milionários, a se tornar economista. Em seu livro de 1817, Princípios de Economia Política e de Tributação, Ricardo desenvolveu o princípio da vantagem comparativa, como hoje o conhecemos. Ele utilizou um exemplo com dois bens, vinho e tecido, e dois países, Inglaterra e Portugal, para mostrar que ambos os países podem se beneficiar com a abertura do comércio e se especializar com base na vantagem comparativa. Isso aqui eu já trago, já dá para a gente ver o nosso primeiro conceito, nossa primeira ideia, nossa primeira teoria que a gente vai voltar a abordar. Então, é a ideia das vantagens comparativas. Então, aqui é a chamada teoria das vantagens comparativas. E, de novo, vamos pegar os termos que são utilizados, né? Então, você pensar quais são as vantagens comparativamente entre duas pessoas, o sapateiro e o padeiro, por exemplo, é isso que ele está falando. Então, esse sapateiro tem mais vantagens na produção do quê? De sapatos, enquanto o padeiro vai ter mais vantagem produzindo sapatos ou pães? Pães. Dessa forma, eles então vão trocar esses produtos no comércio. Então, basicamente, o que a teoria das vantagens comparativas diz é isso, que você tem que se especializar naquilo que você comparativamente tem mais vantagens em produzir e trocar, comprar aqueles outros bens que não são tão vantajosos comparativamente para vocês. E aqui tem um exemplo histórico, né, do Tratado de Methuen. Eu não sei exatamente como escreve, eu vou ficar devendo para vocês, mas é um fato histórico, né, que Inglaterra e Portugal eventualmente levaram como se fosse as últimas consequências o princípio das vantagens comparativas. E aqui também já é um primeiro ponto para reflexão das consequências que um tratado como esse entre Inglaterra e Portugal trouxeram historicamente para ambos os países. Vamos continuar aqui a leitura do nosso trecho. A teoria de Davi Ricardo marca o início da moderna economia internacional, mas sua defesa do livre comércio não foi um mero exercício acadêmico. Então aqui vemos a nossa segunda ideia, a ideia de livre comércio, que é exatamente o que o liberalismo econômico prega, não é mesmo? Então, retomando, ele utilizou suas teorias na qualidade de membro do parlamento britânico, em que fez oposição às leis dos cereais, que restringiam a importação destes, porque se a gente está pensando em livre comércio, você não pode restringir a comercialização, né? Você deixa o mercado agir
de forma livre, o mais livre possível. As conclusões de Adam Smith e Davi Ricardo sobre os ganhos do comércio se sustentaram ao longo do tempo. Embora os economistas muitas vezes divirjam em questões de política econômica, estão unidos no apoio ao livre comércio. Ademais, o argumento central em favor do livre comércio não mudou muito nos 2 últimos séculos. Embora o campo da economia tenha ampliado seu alcance e as teorias tenham sido refinadas desde os tempos de Smith e Ricardo, a oposição dos economistas às restrições ao comércio ainda são baseadas em grande parte no princípio da vantagem comparativa. Ou seja, então aqui a gente vê o início, vamos dizer assim, do pensamento econômico com esses 2 pensadores, né? O Davi Ricardo e o Adam Smith. E aqui eu chamo a atenção para vocês para a data de publicação das obras, né? Então, é algo que a gente coloca na cronologia da história da humanidade para a gente entender como que as correntes vão se desenvolvendo. E aí a gente consegue até pensar de forma mais abrangente como que se dão as teorias, né? Então, a ideia de liberalismo, a ideia de livre comércio, vou anotar aqui, livre comércio, a gente vai abordar ao longo do nosso segundo trimestre, ok? Eu vou encerrar essa nossa de aula com a leitura desse trecho, mas então eu já chamo a atenção de vocês, né, aqui, para o fato de que com um trecho pequenininho desse, a gente já teve algumas ideias que vão ser norteadoras aqui do nosso trimestre, tudo bem? Então, as ideias econômicas vão ser aquilo com que a gente vai introduzir o nosso segundo trimestre, e eu chamo a atenção de novo de vocês que, infelizmente, é um conteúdo um pouco mais chatinho, pelo menos para mim, eu acho, né? Não sei se vocês vão achar mais interessantes, porque de fato é mais vinculado ao nosso dia a dia, né? Então a gente está inserido na economia. Quando a gente compra um produto, vende alguma coisa na OLX, a gente também está aqui fazendo parte do sistema econômico, tudo bem? Então eu solicito que vocês respondam a pesquisa que está no ABA e eu encontro com vocês novamente na quinta-feira, na aula de Sociologia, tá certo? Muito obrigada!